Queridos irmãos e queridas irmãs, chegamos ao momento da pregação da palavra. O tema de pregação de hoje chama-se arrependimento. Arrependimento. Eu quero falar para vocês, queridos irmãos, eu tenho falado para vocês em todas as pregações, que nós estamos passando por um momento muito difícil com essa pandemia em todo o planeta Terra. Ontem foi divulgado 401 mil pessoas que já faleceram por causa do Covid. E tudo tem um sentido, tem uma razão. Por que está acontecendo isso? E a razão é única. É o pecado da humanidade. O amor esfriou, as pessoas se esqueceram de Deus. Isso já aconteceu muitas vezes, desde lá do Antigo Testamento até agora. Lá no Antigo Testamento, em algumas vezes, o povo de Israel começou também a ser cobrado por Deus. E chegou um ponto que o povo não aguentou mais. E aí lembraram de Deus. E foram procurar o profeta para pedir ao profeta para interceder por eles. Por isso, nós vamos ler o livro de Baruque. Baruque, capítulo 1. Os versículos estão separados. Será o 13, o 15, o 18, o 21 e o 22. Só para vocês entenderem o que aquele povo de Israel estava passando e foram pedir socorro a Baruque, o profeta Baruque, para que ele entrasse em oração pedindo socorro a Deus. Amém? Vamos fazer a leitura. Baruque capítulo 1, versículo 13. Orai também por nós ao Senhor, nosso Deus, pois pecamos contra o Senhor, nosso Deus, e até hoje a ira e indignação do Senhor não se afasta de nós. No versículo 15. A justiça está do lado do Senhor, nosso Deus. Do nosso lado está a vergonha, que até o dia de hoje nos queima o rosto. No versículo 18. Nós pecamos contra o Senhor, desobedecemos, não demos atenção à voz do Senhor, nosso Deus, de maneira a caminhar de acordo com os mandamentos que Ele nos pôs bem diante dos olhos. Versículo 21 a 22. Nós, porém, nunca demos atenção à voz do Senhor, nosso Deus, que nos falava em cada palavra dos profetas que enviava. Pelo contrário, cada um de nós seguia suas más inclinações e prestava culto aos deuses estranhos, praticando o que é mal aos olhos do Senhor nosso Deus. Queridos irmãos e queridas irmãs, o povo de Israel, ao ser cobrado por Deus por causa dos seus pecados, por causa das suas iniquidades, recorrem ao profeta Baruque, o profeta que estava ao lado deles. E eles chegam e diz: Baruque, homem de Deus, orai também por nós ao Senhor, nosso Deus. Orai por nós ao Senhor, nosso Deus, pois pecamos contra o Senhor, nosso Deus. Nós pecamos contra o Senhor, nosso Deus. E até hoje, a ira e a indignação do Senhor não se afasta de nós. Nós estamos sendo cobrados pelos nossos pecados. A justiça está do lado do Senhor nosso Deus. O Senhor nosso Deus, Ele é justo. Ele está cumprindo a sua justiça contra nós que estamos no erro, estamos no pecado. Do nosso lado está a vergonha, que até o dia de hoje nos queima o rosto.
do nosso lado está a vergonha, porque nós reconhecemos que pecamos contra o nosso Senhor, nosso Deus. Nós pecamos contra o Senhor, desobedecemos, não demos atenção à voz do Senhor, nosso Deus, de maneira a caminhar de acordo com os mandamentos, as normas, as leis que o Senhor nos deu, que Ele nos pôs bem diante dos nossos olhos. Nós, porém, nunca demos atenção à voz do Senhor. Nós nunca ouvimos a voz do Senhor, nosso Deus, que nos fala em cada palavra dos profetas que enviaste a nós. O Senhor, nosso Deus, muitas vezes enviou os seus profetas para mostrar para nós que nós estávamos errados, que estávamos num caminho do erro, do pecado, que era para a gente voltar atrás, para que a gente se arrependesse. Mas nós não ouvimos a voz do Senhor, teu Deus, através dos profetas. Pelo contrário, cada um de nós seguia suas más inclinações. É o livre-arbítrio, cada um de nós seguimos as nossas inclinações, aquilo que nós desejávamos. E muitas vezes nós prestávamos culto a deuses estranhos. Nós criávamos imagens, ídolos e adorávamos, praticando o que é mal aos olhos do Senhor nosso Deus. Queridos irmãos, isso está acontecendo hoje. As pessoas esqueceram de Deus. E em todos os sentidos, inclusive na idolatria. Se afastaram dos mandamentos da lei de Deus. Não ouve os profetas de Deus. Não consulta as sagradas escrituras. E hoje a humanidade está pagando por esse pecado. A pandemia. No livro do profeta Isaías, no capítulo 1, de versículo 3. Isaías, ou melhor, Zacarias, queridos irmãos. Livro do profeta Zacarias, no capítulo 1, versículo 3. Deus transmite através do profeta essa mensagem. Dirás então a eles: assim diz o Senhor dos Exércitos, voltai para mim, que eu voltarei a vós, diz o Senhor dos Exércitos. Queridos irmãos, Deus manda uma mensagem para aquele povo e para nós. Neste momento, diga a este povo, homem de Deus, diga, transmita a eles, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltai para mim, que eu voltarei a vós. Voltai para mim, que eu voltarei a vós, diz o Senhor dos Exércitos. No livro de Atos dos Apóstolos, agora no Novo Testamento, o apóstolo Pedro nos escreveu também. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, de versículo 19 a 20. O apóstolo Pedro nos escreveu assim: arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam apagados. Assim chegará o tempo do refrigério que vem do Senhor. Irmãos, prestem atenção no que o apóstolo Pedro nos diz. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam apagados. Este é o momento, queridos irmãos. O momento já passou, mas este ainda é o momento. Convertei-vos do teu erro, do teu pecado. Convertei-vos, buscai o Senhor enquanto há tempo. Pedro nos diz, assim, ao você se converter, reconhecer seu pecado e pedir perdão a Deus e não praticar mais, assim chegará o tempo do refrigério
que vem do Senhor Jesus. Refrigério, ar puro, livre, tranquilo, paz, harmonia, sem desgraça. Converta-se dos teus pecados, voltem para Deus, reconheça teu erro, não pratique mais os seus pecados. Então, no devido tempo, chegará o seu refrigério, que vem de quem? Do Senhor Jesus, que é o nosso advogado. Amém.